Vamos ler a palavra de Deus em 2 Samuel capítulo 12. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com os seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve morrer, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feristes a espada, e a sua mulher tomasses por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon? Agora, pois, não se apartará a espada jamais de tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas, em plena luz do sol, porque tu fizestes em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou, e o teu pecado não morrerás. Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Até aqui. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a revelação da Tua palavra desta noite, e que nós possamos sair daqui, ó Deus, ainda mais revestidos do Teu amor, da Tua graça, do Teu perdão, e daquilo que o Senhor tem para nós, uma vida abundante, uma vida plena, uma vida, ó Deus, cheia das bondades que vêm do trono. Pois o Senhor mesmo diz na Tua palavra, por meio do apóstolo Paulo, que as Tuas bênçãos, ó Deus, que estão nas regiões celestiais, já estão disponíveis para nós, e nós a queremos, Senhor. Queremos cada bênção que o Senhor tem para nós. Então, abre o nosso coração nesta noite, abre os nossos entendimentos, para que nós não venhamos abrir mão do que o Senhor tem para nós, para que nós não sejamos conformados, ó Deus, com esse mundo, com este século, para que nós não nos curvemos, ó Deus, diante dessas maldades e diante de todos esses horrores que nós assistimos, ó Deus, diariamente, e colocando isso para dentro da nossa vida. Pelo contrário, que nós possamos olhar para o céu e sabermos que é do alto que nos vem o socorro, que o Senhor é o nosso pastor, que o Senhor é aquele que vai nos guardar e nos sustentar, e que o Senhor tem o melhor para nós nessa terra. Abençoa-nos, Senhor, abençoa cada um que está aqui nesta noite, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Pode se assentar, por favor. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 12. Eu já ouvi pessoas dizendo, você já deve ter ouvido pessoas dizendo, falando assim: o mundo dá volta. Já ouviu isso? Já ouviu essa frase? Você toma cuidado que o mundo dá volta. Já ouviu isso? Sim? Pergunta para o teu irmão: já ouviu isso? O mundo dá voltas? O que a pessoa quer dizer quando ela fala isso? Olha, toma cuidado porque o mundo dá voltas. Ele está dizendo para você o seguinte: o que você está fazendo agora, você toma cuidado porque lá na frente você vai pagar. Alguém vai descobrir, alguém vai ver, e isso não vai ficar assim. Sim ou não? É isso que as pessoas estão dizendo.
de uma maneira muito simples, mas é isso que elas estão dizendo. Eu gosto muito de uma declaração que as pessoas escrevem, que elas falam assim: Deus é bondoso, deixa eu ler aqui como que elas escrevem, eu gosto. Deus é tão bom, que tudo aquilo que você planta, Ele faz nascer. Deus é bom para fazer com que tudo que você planta venha a nascer. E Ele é tão justo, que aquilo que você plantou é exatamente o que vai nascer. Ele é bom para fazer com que aquilo que você plantou nasça, e justo para que aquilo que você plantou seja realmente aquilo que venha a nascer. Não adianta imaginar que você vai plantar uva e vai nascer abacaxi. Se você plantou uva, se você plantou uma parreira, vai nascer uva, não tem saída. Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre a vida de Davi aqui, porque no domingo eu falei que o filho de Davi foi tirado, ele morreu, esse menino, porque Davi havia cometido um pecado. Lembra da história? Davi era um rei, no terraço do seu palácio ele viu uma pessoa tomando banho, Betseba, ele toma essa mulher para ele, e quando ele toma essa mulher para ele, essa mulher era casada, ela engravida, e ele manda ela embora, mas ela engravidou. Quando ele descobre que ela engravidou, o que ele faz? Ele chama o marido dessa mulher, que era uma pessoa de honra, uma pessoa confiável de Davi, ele chama e fala para Davi: olha, vai para a tua casa, vai dormir com a tua esposa, para que o marido dormisse com a mulher e a gravidez parecesse ser dele. Mas o homem era tão fiel a Davi que ele disse: não, está todo mundo em guerra, eu vou lá para ter um momento com a minha esposa, não vou, eu vou dormir do lado de fora, mas não vou me deitar com a minha esposa, porque os meus homens estão todos na guerra. Davi se viu acuado, e um pecado gera outro pecado, um abismo gera outro abismo, é o que a Bíblia diz. Quando pecados não são parados, eles continuam, eles vão crescendo, aprenda isso. Isso acontece na minha vida e na sua vida. Se a gente tem um pecado, se a gente não para esse pecado, ele vai gerar mais pecado, ele vai gerar mais problema. E Davi não parou o pecado. O que aconteceu? Mandou agora esse marido para as batalhas, as piores batalhas que tinham, e ele morreu na batalha. E aí ele tomou a mulher para si. Natan vai lá, o profeta, e ele diz: olha, um homem rico tinha tudo, mas ele foi pegar a cordeirinha de um homem que não tinha nada. Mas presta atenção, porque eu gosto de que você veja isso. Versículo 4, porque a história está falando de um homem rico e de um homem pobre. De um homem rico que tinha tudo, que é o rei Davi, e um homem pobre que não tinha nada. Esse homem pobre só tinha uma ovelhinha, e diz a Bíblia ainda que ele tratava como filha. Provavelmente Urias comprou Betseba no mercado de escravo, provavelmente era isso, e tratava ela como filha e não como mulher, comia junto com os próprios filhos. Mas aparece uma pessoa diferente no versículo 4. No versículo 4 aparece um viajante. Fale comigo, um viajante. Não tem esse personagem na história. Quem é esse viajante? Bom, então agora nós não temos como afirmar, podemos imaginar. Deus me dá liberdade para pensar. Eu imagino que esse viajante seja um demônio, um espírito demoníaco que aparece para Davi e o seduz, o engana, o convence a praticar o adultério e a praticar coisas ainda piores do que o adultério. Ele vai tramando coisas erradas, Davi. Eu vou esconder isso, eu vou enganar todo mundo, e depois, quando ele viu que não tinha mais saída, ele arrumou uma situação para matar esse homem inocente, ainda um soldado de Israel. Esse viajante no versículo 4, que aparece na história, que pede para Davi servir ele, para mim, aqui, você pode ter uma outra interpretação, somos livres, mas para mim aqui é um demônio que encantou Davi, que o convenceu a fazer a coisa errada. E no domingo eu falei sobre isso, que o pecado de Davi gerou um filho bastardo, que agora a descendência de Jesus ia sair desse menino. E no domingo eu falei: olha, tem coisas na nossa vida que Deus tem que parar em nós, essas coisas, e começar de novo, porque senão isso vai trazer consequências graves sobre nós. E tem muitas vezes a gente vê Deus trabalhando na nossa vida para parar certas coisas, para que a gente não se destrua.
Então não é que Deus está te castigando ou está tentando acabar com você. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele tem o trono da onde o Messias há de se manifestar no reino de Jesus Cristo. O trono que Jesus vai se assentar no reino se chama trono de Davi. Então Deus não está levando em consideração o pecado, mas está olhando para Davi como um homem que ele admirava, que ele gostava e que deu a ele essa honra. Mas o pecado de Davi ia gerar uma consequência, ia gerar um problema enorme, e Deus tinha que parar. E nós aprendemos no domingo que tem coisas que Deus tem que tirar da nossa vida, porque senão nós vamos nos perder, nós vamos cada vez nos afastar e vamos nos corromper. Então Deus faz, mas não é para nos destruir, mas é para nos abençoar. E aprendemos no domingo que depois da morte desse menino vem um filho chamado Salomão, que é o prazer de Deus. E Salomão se torna o prazer de Deus, não é só de Davi, mas o prazer de Deus, e vai se tornar um dos melhores reis de Israel depois de Davi. Mas eu gostaria de compartilhar com você um pouquinho nessa noite sobre esta questão, porque assim como eu falei para vocês no início, né, o mundo dá volta, o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, ele diz que tudo aquilo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. Tudo que o homem semear, ele vai ceifar. E Paulo ainda diz mais, ele fala assim em Gálatas, não se engane, Gálatas 6:7, tudo que o homem semear, ele vai ceifar. Paulo está falando isso como um judeu, porque na lei mosaica era assim, se você matasse o boi do teu próximo num acidente, você ia perder um boi, tudo era numa condição de você fez, você vai pagar, era assim no Velho Testamento. E Paulo está falando dessa lei espiritual, a lei da semeadura. E eu queria compartilhar um pouquinho sobre isso com você. Porque Deus parou algo na vida de Davi. Deus parou algo na vida de Davi. Mas teve outras coisas que Deus não parou. Por exemplo, o filho, Deus tirou o filho para que aquilo não trouxesse uma consequência sobre a genealogia de Jesus. Mas as outras coisas não parou. E é aí que nós precisamos parar um pouquinho para pensar. Porque se Deus me salvou e Ele tem o melhor para mim, por que certas coisas não acontecem na minha vida? Por que algumas coisas são difíceis de acontecer? Por que tem coisas que eu olho e que eu falo, poxa, toda a minha família é assim? Por que eu olho para certas coisas e eu falo, a minha geração foi assim? E eu queria que você olhasse um pouquinho para esse trecho da palavra de Deus, porque o pecado que Davi cometeu deu um start aqui para um monte de outras situações que iriam acontecer na vida dele, extremamente desgastantes. Por exemplo, ele matou uma pessoa, ele mentiu, ele foi violento, ele enganou. E olha só o que diz a palavra de Deus no versículo 10. Olha para o versículo 10, por favor. O profeta vai para Davi e fala para ele assim, agora, ou seja, isso não estava destinado para Davi. Davi não teria essas consequências. Davi não viveria isso como família. Mas por causa do pecado dele, pelo que ele fez, o profeta traz um recado de Deus e fala assim para Davi, Davi, presta atenção, agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto, o quê? Me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser a tua mulher. Não se apartará a espada jamais da tua casa. Ou seja, ele usou violência para resolver o que ele queria na vida dele, e agora a violência estaria se estabelecendo na sua geração, na sua família. Ele gerou a morte de Urias, e agora ele vai começar a ver morte dentro da sua própria casa. Irmãos, do capítulo 13, nós lemos o capítulo 12, do capítulo 13 até o capítulo 18, só temos tragédias na família de Davi. Só tragédias. Uma tragédia atrás da outra no meio da sua própria família. Um homem rico,
fale comigo, rico, porque muita gente reclama que fala, isso só acontece comigo porque eu não tenho dinheiro. Não, Davi tinha dinheiro, Davi tinha um palácio, Davi tinha vários filhos, Davi era rei e bem-sucedido, mas por causa da violência que ele usou, agora aquela violência entra dentro da sua própria casa e ele começa a ter uma família totalmente destruída. A Bíblia diz no capítulo 13, que é o próximo capítulo, que um dos filhos de Davi, chamado Aminon, vai tomar uma das suas irmãs de outra mulher de Davi, vai se deitar com ela, vai abusar dela sexualmente e depois vai desprezá-la. E essa moça vai ficar tão machucada e o outro irmão chamado Absalão vai tomar as dores dela e no momento certo Absalão agora vai matar Aminon. Ou seja, um abusa da irmã, o outro mata o irmão. Violência dentro da própria casa, porque alguém tomou uma decisão maldita lá atrás. Mas não só isso, olha o versículo 11. Versículo 11, Deus diz assim, assim diz o Senhor, eis que a tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres e a tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Ou seja, ele foi adúltero, ele escondeu, mas agora Deus vai permitir que aquilo aconteça, e não só aconteça, mas que todo mundo veja. E quando você chega no capítulo 17, esse filho chamado Absalão se torna o maior inimigo de Davi no reino, se levanta contra Davi, conspira contra Davi, e vai tomar conselhos com os jovens, e os jovens falam assim, olha, os reis, os povos podem achar que você pode amanhã voltar atrás com relação ao teu pai. Então, para que ninguém tenha dúvida que realmente você está contra o teu pai, pega as concubinas do teu pai, ou seja, as esposas do teu pai, arma uma tenda e se deita com elas à plena luz do dia, para que todo mundo veja que realmente você odeia o teu pai e que teu pai nunca mais terá uma aliança com você. Ou seja, o que Deus havia dito que iria acontecer, aconteceu. Ou seja, o pecado de um homem estava agora gerando várias consequências no meio da sua família, vários problemas. Problemas esses por quê? Porque primeiro, Davi não tomou as decisões que ele tinha que tomar como rei, quando ele viu os pecados. Quando ele viu que ele estava em pecado, ele devia ter se arrependido, devia ter procurado Deus, porque a primeira coisa que Natan fala para Davi, Davi fala assim para Natan, eu pequei. O que Deus fala por meio de Natan para Davi? O Senhor já te perdoou. Davi devia ter parado o seu pecado, mas em vez de ele parar o pecado, ele avançou no seu pecado. E aqui é uma coisa que eu insisto em ensinar à igreja nesses 25 anos de Igreja Resgate. Uma coisa é pecado. Uma coisa é o pecado. A outra coisa, irmãos, é você fazer a coisa com dolo. Isso não se chama pecado. Isso não é mais pecado. Porque o pecado é quando você erra o alvo. O pecado é quando você tenta fazer uma coisa certa, ou você se distrai e você pensa errado de um irmão, você fala o que você não deve, você age de maneira errada, e aí você já se arrepende e pede perdão, porque você não queria fazer aquilo. O pecado é errar o alvo. Ou seja, pecado é quando eu quero fazer uma coisa certa e acabo fazendo errado. Eu quero fazer o certo, mas eu faço errado. A outra coisa, irmãos, é obstinação. A outra coisa é aquela maldade onde a pessoa planeja e ela faz organizando a sua maldade. Eu já contei isso uma vez para vocês, há muito tempo atrás. Quando eu casei com a Adriana, eu era recém-convertido. Eu tinha 5 anos de casado, 5 anos de convertido, mais ou menos isso. E eu não sabia lidar com o casamento. Eu vim de uma família onde ninguém era evangélico. Eu não aprendi sobre casamento. E a gente acha que a gente entra no casamento e a gente já sabe o que é casamento. E não é verdade. Se a gente não tiver
uma família para nos ensinar o que é um casamento, a gente não sabe, não adianta, e a gente erra muito. Eu casei, e antes de casar eu já tinha feito vários cursos de casais, né, com a Adriana, para que eu pudesse aprender, mas mesmo assim eu não sabia muita coisa, como lidar no meu casamento. E eu, quando brigava com ela, ficava às vezes uma semana sem falar com ela, não falava com ela. E a Adriana não, ela já vem de 3 gerações de crentes, de uma família que sabe como resolver problemas, e eu não sabia como resolver problemas, eu ficava calado, não queria falar. E aí uma vez, mas olha só, eu pecava, eu errava, mas eu queria consertar, aí eu comprava ficha para ir no orelhão, e comprava aquelas caixas de ficha, aí ia no orelhão, ligava para casa, quando eu caía a ficha, eu queria falar para a Adriana assim: me perdoa, eu não sei porque que eu estou agindo assim com você, eu estou triste pelo que eu estou fazendo. Quando caía a ficha, ela atendia, eu falava: tudo bem aí? Ela: tudo bem. Eu: então tá bom, tchau. Eu desligava. Eu liguei para falar para ela: me perdoe, mas eu não conseguia. Por quê? Porque eu não aprendi, eu não sabia o que fazer certo. Eu não sabia, eu era novinho na fé, novo em tudo. Mas eu queria fazer o certo. Fale comigo: querer fazer o certo. Não é? Eu não tinha no meu coração assim: agora eu não falo mais com ela, deixa eu ver como que eu mato ela. Não, eu não tinha um plano pior. O meu plano era de arrumar, só que eu não sabia como arrumar. Você entende isso? Você já viveu isso na sua vida? Que você olha e você fala assim: eu estou mal, estou errado, mas na hora que você vai arrumar, você não consegue arrumar? Então, eu era assim, eu queria arrumar e não conseguia. Por quê? Porque eu não tinha aprendido, eu sempre andei de acordo com os padrões do mundo, eu tive que sentar com pessoas e aprender a ser um marido, mas eu não planejava o pior, eu queria o melhor, apesar de eu não conseguir fazer. Isso é pecado, porque isso nos faz colocar a cabeça no travesseiro, nos faz chorar, nos faz nos arrepender, faz se arrepender. Quantas vezes, quando a Cristiane era pequenininha, eu fazia alguma coisa errada, e depois eu chegava no meu colchão, no meu travesseiro, eu chorava, porque eu, como pai, tinha feito alguma coisa errada com ela como menina, tinha corrigido ela demais, e eu chorava, porque eu sabia que não tinha que ter feito aquilo, então eu me arrependia. Isso é pecado. Agora, outra coisa, não é errar o alvo, outra coisa é planejar, é fazer algo para destruir, né? A pessoa começa a esconder o nome de mulher, a pessoa começa a esconder telefone, a pessoa começa a esconder contato, a pessoa começa a falar mentiras, ela vai fazendo uma história já para a sua vida, até que chega uma hora que acaba o casamento, aí fala assim: bom, é que eu não gostava mais da minha esposa. Não é que você não gostava da sua esposa, você casou com ela porque você amava ela, é que você foi dando linha para esse viajante, você foi dando corda para esse viajante foi te encantando e te levando a entender e a te convencer que a melhor saída seria a destruição do teu casamento. A melhor saída é colocar o teu filho para fora, a melhor saída é usar drogas, a melhor saída é mentir, a melhor saída é roubar, a melhor saída... Esse é o viajante. Ele nunca vai te convencer a se arrepender, ele vai te convencer a avançar no erro, avançar no pecado. O viajante nunca vai falar para você: espera aí, não é isso, você tem outras cordeiras, deixa eu comer dessas outras, faz um outro jantar para mim. Não, ele vai falar: vai, faz mesmo, pega essa cordeira, pode sacrificar, é essa que eu quero. Esse foi o primeiro erro de Davi, ele não soube parar o pecado, e aí já não é mais pecado, já começa a ser algo que é feito com dolo, já começa a ser feito algo planejado, e isso traz consequência. Aqui é um momento para nós refletirmos, igreja, porque olha só, Davi era rei, Davi era um homem que se relacionava com Deus, Davi teve centenas de experiências com Deus, centenas de experiências com Deus, escreveu salmos lindos de relacionamentos dele com Deus, porque toda a escritura foi feita de Deus para o homem, mas os salmos é do homem para Deus.
junto com o Espírito Santo que dirigiu, mas é o homem se revelando para Deus, e Deus deixando. Quantos salmos Davi escreveu, e agora no meio da sua vida, foi convencido por um demônio, e não soube tratar o problema. E esse tem que ser um cuidado para as nossas vidas. Eu como apóstolo, os pastores que estão aqui, os líderes que estão aqui, você, isso tem que ser um alerta para nós. Não é porque nós estamos há 20 anos na igreja, 30 anos na igreja, porque você é líder, porque você é o que você quiser, que o viajante não vai chegar para você e não vai te convencer a caminhar no erro. E não vai te convencer a continuar andando no errado para que você seja destruído. Então, preste bem atenção, porque esse foi o primeiro erro de Davi. Ele não soube parar o viajante. Ele não soube parar essa influência demoníaca. Irmãos, eu não sei se eu vou conseguir pregar sobre outras coisas, porque o Espírito Santo está me enchendo aqui, mas eu quero que você entenda uma coisa. Uma das coisas mais lindas que Deus nos deu, duas coisas lindas que Deus nos deu, uma delas é o arrependimento. Arrependimento é algo que vem do Espírito de Deus. Não se sinta envergonhado quando você se arrepende. Sabe o que o mundo diz quando você diz que você está arrependido? O mundo diz assim: você é um trouxa, você vai perdoar ele? Você é uma trouxa, você vai perdoar ela? Olha o que ela te fez, olha o que a pessoa te fez. Revida, faz alguma coisa, faz exatamente o que Jesus mandou fazer. Vai lá, Jesus falou assim: se alguém te der um tapa na cara, quebra ele. Se alguém tomar a tua capa, deixa ele pelado, arranca tudo que ele tem. E se alguém falar para você: vamos andar 1 milha, não vou andar nada, eu vou ficar parado. Foi isso que Jesus ensinou? Não foi isso, foi totalmente contrário. Então tome cuidado com esses sentimentos que hoje invadem o nosso coração de todos os lados, porque antigamente, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, eu estava ouvindo um pastor, e ele estava falando sobre essa nossa geração, e ele fala assim: se você é pastor, que tem 40 a 60 anos, eu falei: sou eu tenho 60 anos, vou fazer. Aí ele falou assim: se você é pastor que está entre 40 e 60 anos, eu quero dizer que você está totalmente por fora desse mundo. Eu falei: é isso mesmo, é como eu me sinto, totalmente fora desse mundo. Sou obrigado a aprender um monte de coisas que eu não quero aprender. Instagram, Telegram, não sei o que, Gram, é tudo. Antigamente eu só conhecia Billy Graham. Agora é um tal de Graham para todo lado que eu tenho que aprender, e que eu não entendo, porque Billy Graham ainda entendia. Billy Graham foi um grande pastor americano, né, que influenciou a vida de vários presidentes dos Estados Unidos, morreu recentemente. E eu falei: eu sou esse homem, eu estou dentro desse contexto aqui, eu não entendo mais nada desse tempo. Mas antigamente, na minha época, as informações chegavam muito devagar, e elas chegavam, e eu recebia a informação que eu queria. Na minha época, irmãos, tinha carta que a gente enviava pelo correio. Uma das tarefas da escola era você mandar uma cartinha para um amigo, você selar a cartinha e mandar para um amigo quando você era pequeno. Quem lembra dessas cartinhas? Mandou cartinha? Tem muita gente aí nessa faixa. Hoje não, hoje é tudo e-mail. Nem mais e-mail, é WhatsApp. Mas a informação demorava para chegar, e você escolhia. Hoje não, eu não escolho, ela chega. Eu não escolho, ela entra em mim. Eu não escolho, eu abro o meu celular, ela está lá. E nós estamos sendo invadidos por um monte de informações, como: você é tonto se você se arrepender, você está errado se você dá o braço a torcer, enquanto que a Bíblia diz que arrependimento é algo do Espírito. Deixa eu te dizer algo, escute: arrependimento faz parte de um processo. Quando nós somos salvos, quando você aceita Jesus, existem várias coisas que acontecem ao mesmo tempo em você: graça, eleição, fé, chamado. E uma das coisas que acontece é que Deus coloca em você arrependimento.
Ele coloca em você arrependimento. Arrependimento é do Espírito. Então nunca se sinta envergonhado, pequeno, quando você se arrepender de algo. Nunca fique preocupado com o que os outros vão achar de você, com o que os outros vão pensar de você. Porque o que o viajante quer é que você não se arrependa. O que o viajante quer é que você fique firme na sua posição, porque isso vai trazer consequências sobre todos os teus filhos. Deixa eu te dizer uma coisa, como homem de Deus, não pense você que coisas escondidas não virão à luz, porque Jesus, o Senhor, disse que não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. Então, se Ele falou isso, o negócio é arrumar. O negócio é arrumar. O negócio é buscar Deus e falar: Senhor, eu quero arrumar isso. Eu me arrependo disso. Estou errado nisso. Vou resolver isso. Vou tratar isso. Porque arrependimento é algo que vem do céu. O homem é incapaz de se arrepender. Quando ele se manifesta em nós, é porque o Espírito Santo está agindo em nós. Agora eu lembro muito bem de um pastor, quando eu estava num retiro, eu era novinho na fé, ele falou assim para mim: Edson, quando você faz alguma coisa errada, e o Espírito Santo se manifesta em você, ele acende uma luzinha, e você olha e fala: opa, estou errado. Aí, o arrependimento vem e você fala: estou errado, não devia ter feito isso, que pena que eu fiz isso. Mas se você não resolver logo, vai chegar uma hora que você vai pegar e vai quebrar a luzinha. E aí você já não enxerga mais nada do que está acontecendo. E você começa a justificar o teu erro, e muitas vezes até usando a Bíblia. Quantas pessoas que eu conheço que estão fora da igreja, que eles dizem assim: eu não vou na igreja porque a igreja tem problemas. A igreja tem problema ou não tem problema? Olha para o teu lado, veja aí quantos. Olha aqui em frente, olha na sua frente aqui, ó, olha eu. Olha quantos problemas. Temos ou não temos problemas? Temos, mas nós estamos juntos por causa dos problemas ou estamos juntos por causa da solução, que é Jesus? Nós estamos juntos por causa de Jesus, que é a nossa solução, não é por causa dos problemas. Mas o diabo vai te convencer, vai quebrar e vai falar: o teu lugar não é aqui. E aí nós vamos nos afastando, vamos vivendo nas trevas. Eu quero encerrar, irmãos. Eu podia ministrar ainda a questão dessa guerra, né, que se travou na vida de Davi, dos filhos, onde todos eles acabaram se destruindo por causa do exemplo de Davi. Fale comigo: exemplo. Escute, olhe para mim. Se você tem um coração que é de Deus, e você ensina os seus filhos a se arrepender, se você ensina os seus filhos a voltar atrás quando você faz coisas erradas, se você ensina o seu filho humildade, eles serão como você. Mas se você ensinar os seus filhos a ser violento, a não se arrepender, a não se quebrantar, eles também serão como vocês. E aí é que está a nossa mudança. Davi não soube quebrar essa maldição. Davi não soube reunir a sua família e falar assim: olha, papai fez uma coisa muito errada. Eu lembro da história de um casal que, o dia que vocês puderem fazer o curso Aliança, vai ser uma grande bênção. Um casal, a esposa, um casal de pastores muito famosos dos Estados Unidos, a esposa adulterou. A esposa adulterou. E como eu falei no domingo, né? Crente não pode fazer nada de errado, porque se fizer coisa de errado, aparece. Sabe a lei de Murphy? Se o pão com manteiga cair no chão, vai cair do lado da manteiga. Assim é o crente. Se o crente fizer a coisa errada, vai cair do lado da manteiga. Não tem jeito. E ela adulterou. E o que aconteceu com ela no adultério? Engravidou. E aí, não tem como esconder, não tem como mentir. E ele é um pastor muito conhecido, ela é uma pastora muito conhecida. E só para encerrar, para você entender, ele, como marido, chamou ela na frente dos filhos, colocou ela na frente dos filhos, ele junto, ele se ajoelhou, colocou uma capa sobre ela, mais ou menos isso é a história, né? Ele coloca uma capa sobre ela, cobre a vida dela, pedem perdão juntos a Deus, e ele quebra aquilo sobre a vida dela.
sobre a vida das crianças. Porque pais adúlteros vão ter filhos adúlteros. Não é porque vai planejar, é porque o viajante vai cobrar caro isso. E os filhos viram. Se deu certo com os meus pais, também vai dar certo comigo. Se meus pais fizeram, eu também posso fazer. Mas ele não. Ele cobriu a sua esposa. Confessaram o pecado, choraram juntos, se arrependeram. Quebraram aquilo. Então eu quero encerrar falando para você. O que é que você tem semeado? O que você tem semeado na sua vida? Nós estamos sendo tão influenciados por esse mundo para fazermos o que o mundo quer ou estamos fazendo o que Jesus Cristo quer? A Bíblia diz em 1 Pedro que Satanás é como um leão que anda ao nosso derredor, como um leão que anda ao nosso derredor pronto para devorar. Ele fica procurando vítimas. A forma de manter esse demônio longe da nossa vida é por meio de arrependimento, não é não pecando, porque pecar todos nós vamos pecar, não tem jeito. O apóstolo João disse, todos nós vamos pecar, e se alguém disser eu não tenho pecado, é mentiroso. Então a questão não é eu vou viver sem pecado, que seria maravilhoso se nós conseguíssemos viver, mas toda hora é um pensamento errado, né? Eu estou com medo, já é pecado, pronto. Eu olhei para uma coisa, já queria aquilo, já cobiçou, é pecado. Então, a questão não é viver sem pecado, a questão é viver confessando, se arrependendo, entendendo que nós não podemos viver nesse mundo aleatórios do céu, nós podemos viver nesse mundo longe do céu, nós somos cidadãos dos céus. Então não se deixe convencer por esse viajante, não dá o braço a torcer, não vai pedir perdão, não, você vai fazer isso, quem errou foi ele errou, ele merece que você faça isso. Se Jesus fizesse isso com a gente, hein? Ele errou, e eles merecem o inferno, nós estaríamos hoje todos perdidos, mas Jesus olhou e falou assim, eles não sabem o que eles fazem, eu vou perdoar. Aí você olha para alguém e fala assim, mas não tem jeito. Jesus olha e fala, para mim tem jeito. Aí você fala assim, ele nunca vai mudar. Aí Jesus olha e fala, para mim ele vai mudar. Com qual olhos você quer ver o mundo? O que é que você tem semeado na sua família? O que é que você está gerando? Essa é uma das perguntas. O que eu estou fazendo? A outra pergunta é, o que meus pais fizeram? Por que eu sou o que eu sou? Por que o Edson era dessa maneira? Porque o Edson aprendeu dessa maneira. O Edson viveu dessa maneira. A família do Edson era assim. Aí o Edson casa. Edson é o meu nome, tá bom? Todo mundo me chama de AP aqui, mas meu nome é Edson, tá bom? Então o Edson aprendeu a viver assim. Aí vem Cristo, que me faz uma nova criatura. E agora eu quero ser como Cristo. Logo, o viver é Cristo. Minha vida é Cristo. Isso não quer dizer que eu não erre, mas isso quer dizer que eu me arrependo e que eu não quero viver o erro. Feche seus olhos, por favor. Tenho certeza que você que é casado, você que é filho, você que é pai, mãe, você está aqui na igreja. Se você está aqui na igreja, eu tenho certeza que você é uma pessoa que ama a Deus, que você teme a Deus e que você quer fazer o melhor para Deus. Mas vamos lá, vamos ser sinceros entre nós, porque nós não podemos mentir para nós mesmos. Quantas coisas que a gente quer fazer, a gente não faz.
Quantas atitudes erradas que nós fazemos, que nós não precisaríamos fazer. Sabe, os homens aprenderam a resolver problemas na cama. Machuca a mulher, ofende a mulher, briga com a mulher. Aí depois de 2 semanas, uma semana, quer resolver o problema, vai dormir com ela, achando que agora com beijos, abraços e carinhos, está tudo resolvido. Isso não resolve. O que resolve é arrependimento, é confessar pecados, é mudança de vida. Isso paralisa o viajante, isso muda a tua casa, muda a tua geração. Então, se você, nesta noite, consegue ver que existem atitudes que precisam ser mudadas, mude. Isso não é vergonhoso, isso é honroso, porque só quem é filho de Deus consegue se arrepender. Só o filho se arrepende. O filho pródigo estava longe demais do pai, mas ele disse: pequei contra os céus, pequei contra ti, pai. E ele voltou para o braço do pai. E o que o pai fez? O pai o honrou. Davi não morreu. Deus já havia perdoado Davi, mas ele, por não ter parado aquilo que ele havia feito, trouxe uma grande catástrofe para a sua geração. Nós não queremos isso. Eu tenho certeza que Deus deixou a história de Davi escrita, não para envergonhar Davi, mas para nos alertar que uma coisa é o amor dele por nós. Deus te ama, Deus me ama, Deus ama Davi. A outra coisa é o pecado que nós geramos, que nós precisamos resolver, precisamos fazer parar. Então, resolva as coisas na sua casa, resolva as coisas no seu coração, procure ajuda, aprenda a abrir o seu coração. Você não vai mudar sozinho, acredite. Sabe por que eu te falo isso? Acredite, porque Deus falou que nós somos um corpo. Corpo é um ligado no outro, um ajudando o outro. Quando a unha é machucada, o dedo sente, a mão sente, o cérebro sente. Todo o corpo vai trabalhar agora para que aquela unha seja refeita, porque ela foi machucada. A unha sozinha não vai se resolver. O dedo sozinho não vai resolver. Se você precisa de ajuda, entenda que é no corpo que você vai ter essa ajuda, porque o cabeça desse corpo é Jesus. É Jesus. Pai, peço por esse momento agora, momento santo que nós estamos na Tua presença, e eu quero pedir que o Senhor nos abençoe. Abençoa agora esse momento, age sobre nós no poder do Teu Espírito Santo. Queria convidar você a ficar em pé, por favor. Abre suas mãos, abre seu coração. E diante do Pai, diante do Senhor, veja se tem algo que você precisa falar. Senhor, eu estou arrependido. Estou arrependido. Eu não estou conseguindo fazer diferente, mas eu estou arrependido. Comece dessa forma. Não tenha vergonha de falar para Deus quem você é. Deus sabe quem você é. Durão, machão, durona, mulherona. Deus sabe quem você é. Você foi feita assim. As pessoas criaram você e você se tornou isso. Então não tenha vergonha de falar para Deus: Deus, eu quero mudar, mas eu não consigo. Eu sei que eu estou errado, me ajuda. Me ajuda. Eu te entrego isso nas tuas mãos. Me dá caminhos, me liberta. Quebra essa maldição sobre a minha vida, quebra essa maldição sobre os meus filhos. Eu não quero que minha geração viva o que eu vivi, eu quero que minha geração seja abençoada, eu quero que a bênção que há de chegar sobre a minha vida, ó Deus, o meu teto seja os pés dos meus filhos, da minha geração. Fale isso para Deus, fale para Deus: Senhor, eu rompo nesta noite com esse viajante,
Eu rompo com essas mentiras, eu rompo com essa vergonha, eu rompo com esses enganos que me fazem viver de forma aleatória do céu, longe do céu. Me abençoa, Senhor. Faça essa oração, fale: me abençoa, Senhor. Muda meu coração, muda o meu coração. Se você está sentindo arrependimento no teu coração, novamente eu quero te dizer, isso é obra do Espírito de Deus em você. Então agradeça a Deus e fale: obrigado, Senhor, porque eu sinto que eu preciso mudar. E se eu preciso mudar é porque o Senhor está agindo em mim. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está em mim. Esses são sinais de quem é salvo. Esses são sinais de quem é filho. Então não se sinta envergonhado, se sinta honrado. Você é filho, o Pai te ama e Ele quer construir algo na tua vida e na tua geração. O Pai quer mudar a tua história. O Pai quer romper aquilo que vem dos teus avós, dos teus pais. O Pai quer fazer algo novo na sua geração. Espírito de Deus, toma agora nossas vidas nas tuas mãos. Toma o nosso coração nas tuas mãos. Nós colocamos diante de ti os nossos corações e pedimos: limpa-nos, Senhor. Limpa-nos da nossa arrogância, limpa da nossa prepotência, limpa o nosso coração das vaidades, limpa o coração, Senhor, limpa o nosso coração do orgulho, das vaidades. Dá-nos um coração segundo o teu. Dá-nos um coração segundo o teu, Senhor. Oh, xaralabalabas, saracandaralabalabas. Oh, xerebalabalabas, sorecandaralabalabas. Oh, Senhor, nós queremos semear coisas boas no meio da nossa geração. Nós queremos semear virtudes e as bênçãos que vêm dos céus, ó Deus, no meio da nossa casa. Então muda o nosso coração. Dá-nos um coração igual ao teu, Senhor. Peça para o Senhor, fale para Deus: muda meu coração, muda meu coração, faz-me semelhante a Ti, Senhor, dá-me um coração igual ao Teu. Se Tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas uma coisa eu peço, de ser transformado. Preciso tanto do Seu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Se Tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas uma coisa eu peço, Senhor, em ser transformado.
preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Pai, obrigado por esta noite. Eu sei que Teu Espírito Santo está entre nós. E peço que o Senhor complete a obra que o Senhor começou. Tu diz na Tua palavra que o Senhor é aquele que começou a boa obra em nós, e o Senhor há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Completa essa obra em nós, Senhor. Abençoa o nosso coração, para que nós sejamos como o Senhor, e não como o mundo, e não como o viajante quer. Abençoa cada marido que está aqui, fortalece a fé deles. Abençoa cada esposa que está aqui, abençoa e fortalece a fé delas. Cada filho que está aqui, abençoa e fortalece a fé deles, para que nós possamos ter a certeza de que o Senhor está agindo em nós, o Senhor está trabalhando em nós, e que o Senhor tem o melhor para nós no meio de tudo isso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e nós te amamos, Senhor. Que a graça esteja sobre você, o amor de Deus Pai esteja sobre a sua vida, a unção do Espírito Santo te envolva, complete essa obra que Ele começou nesta noite, e que toda honra e toda glória seja dada somente a Jesus, hoje e eternamente. Amém, Senhor. Aplauda o Senhor Jesus, glorifique-o com as tuas palmas. Te adoramos, Senhor. Toda glória ao teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Se você precisa de oração, vem aqui para frente que nós vamos orar por você, vamos orar com você. Precisamos ser rápidos, amém? Porque daqui a pouquinho nós vamos estar saindo, vamos estar fechando esse lugar para a gente poder orar. Então, se você precisa de oração, vem aqui para frente, para que a gente possa orar com você. Até domingo, Santa Ceia, venha para o culto, traga 1 quilo de alimento, venha adorar o Senhor, ou às 9h30, ou às 18 horas. Amanhã, culto de casais, sábado, rede de jovens, vem para a igreja.